Glória a Deus. Boa noite, amados pais, né? Tô gravando esse vídeo agora aqui, quero colocar ali na minha página, te convidar a curtir, né? Tá junto. Quero falar para você sobre o valor do conselho e por que a gente não consegue, às vezes, ouvir os conselhos. Então, eu quero dar um exemplo para você na Bíblia, porque isso geralmente tem a ver, às vezes, com um problema relacionado à nossa criação. E um problema, às vezes, até mesmo de nós não termos a paternidade em Deus restaurada como nós deveríamos ter. E as pessoas não se dão conta nos dias de hoje o quanto é importante um bom conselho. O conselho nos dá instruções, querida. A Bíblia diz que na Assembleia dos Anciões, onde há bons conselhos, isso traz retidão ao coração humano e bênção para a vida das pessoas. Então muita gente, querido, está se perdendo porque não sabe mais ouvir conselho. Você quer ver? Tem um caso aqui muito interessante na Bíblia, eu poderia citar vários, mas este aqui, que está em 1 Reis capítulo 12, eu falei para você o versículo 13 e 14, que é a história do rei Roboão, que era filho de Salomão. E o povo veio até ele e pediu para ele diminuir os impostos, para ele parar de cobrar um jugo tão pesado do povo e diminuir os impostos. O povo chegou e fez um pedido a ele e disse: olha, você vai ser como teu pai ou você vai ser diferente? Você vai aliviar, você vai pensar um pouco no povo. E ele então vai buscar conselho. E a Bíblia diz que ele chama os anciões, aquelas pessoas que eram conselheiras do seu pai, para pedir um conselho. E eles dizem que ele deveria sim aliviar a carga do povo e pensar no povo, que o povo o serviria então. E ele então também vai falar com os jovens que cresceu com ele e pede o conselho para os jovens. E os jovens dizem que não, que se ele aliviasse a carga, o povo não o respeitaria e não veria mais ele como rei. Então ele deveria botar um jugo mais pesado que o pai dele colocou. E a resposta do que ele aceitou como conselho está aqui, né? 1 Reis capítulo 12, versículos 13 e 14, que fala assim, ó. E o rei lhes respondeu asperamente, rejeitando o conselho dos anciões de Israel. Seguiu o conselho dos jovens e disse: meu pai lhes tornou pesado o jugo, e eu tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicote, e eu os castigarei com chicotes pontiagudos. O que isso tem para nos ensinar hoje, queridos? Que aqui vem o problema, que quando o filho ele não aprende a honrar o pai desde pequeno, ele não vê na sua autoridade, nos seus pais, a honra, e ele então não honra os seus pais, ele vai começar, depois de uma certa idade, a ouvir as vozes externas, a ouvir as vozes dos amigos e de pessoas que vêm junto. Então esse jovem, ele cresceu ali no palácio, vendo seu pai com muita sabedoria aconselhar pessoas, e ele viu muitas das vezes essas pessoas aconselhando seu pai. Na maioria das vezes ele deveria de estar reunido com esses mesmos amigos e colegas, zombando, bebendo, rindo e dizendo: eles não sabem nada, sabe? Eles não sabem nada. Isso está ultrapassado, isso é antiquado, isso já era, o tempo já foi. Então a gente vai ver que nos dias de hoje a juventude está enfrentando um problema muito parecido. Quando o pai e uma mãe falam, ou um tio, uma tia, uma pessoa mais velha, até mesmo um pastor, um líder, um mentor fala algo a ela, ela diz: isso era ultrapassado, isso já era, isso é passado, isso não funciona mais desse jeito, isso não é mais dessa forma, isso não é mais dessa maneira. E ela então troca um conselho que poderia arrumar a vida dela e abençoar, por um conselho de alguém, querido, que vai, na maioria das vezes, levar ela para a destruição. Quando ele aceitou o conselho do jovem, rejeitou dos anciãos, o que aconteceu? Aquilo destruiu o reino dele. Ele perdeu 10 tribos. Sabe o que significa isso? 70% do povo se revoltou e fizeram um novo rei, e ele ficou com a menor parte. O reino dele rachou, dividiu, e isso foi para o resto da vida, foi para sua descendência. Tem coisas
na história nossa, que se nós errarmos por não ouvirmos um bom conselho, pode nos prejudicar para o resto da vida. Quantas pessoas estão presas por não ouvirem conselho? Quantas pessoas estão doentes? Quantas pessoas estão, queridos, hoje, sabe, com a sua saúde debilitada? Quantas pessoas perderam, né, assim dizendo, a sua liberdade por não ouvir conselho? Quantas pessoas, queridos, sofreram graves acidentes por não ouvir conselho? Quantas pessoas sofrem por não ouvir um bom conselho? E o problema está que não quer ouvir um bom conselho, por quê? Porque desde que era novo, desde que era pequeno, desde a infância, nunca quis ouvir um conselho do pai e da mãe. Sempre buscou o conselho das pessoas que ele achava que estavam certas, das pessoas que viviam com ele, como aquele rapaz. Ele disse: eu vou me aconselhar com quem? Com quem cresceu comigo, com quem viveu comigo. Eu não quero as pessoas mais velhas. E o erro está nisso, queridos. A Bíblia deixa claro, é na reunião dos anciões, é com as pessoas mais velhas que se adquirem os bons conselhos. A gente passa a vida pedindo conselhos para Deus e pedindo resposta a Deus. Quando, se você pegar, querido, se assentar na Assembleia dos Anciões e pedir, muita resposta virá para a tua vida. Muita coisa não é ultrapassada, muita coisa vale até o dia de hoje. Pensa nisso. Por ele ter um problema, queridos, com o seu pai, ele não podia conseguir um conselho das pessoas mais velhas. Muita gente, querido, por ter um problema grave com o seu pai e com a sua mãe, por não ter assim a sua vida restaurada ali, até hoje ele não consegue ouvir os bons conselhos. E muitas das vezes o Pai Celestial, o Senhor Deus Poderoso, quer te dar um bom conselho. E sabe o que acontece? Ele não pode, porque você não vai ouvir. Você prefere ouvir outras pessoas do que ouvir a voz de Deus. Então não é que Deus não está te aconselhando, é que você está buscando os jovens que cresceram contigo, que viveram com você, achando que ali vai haver um bom conselho, quando na verdade pode haver uma grande roubada. Não estou dizendo que um jovem não possa aconselhar o outro, pode, mas na maioria das vezes, filhos, o conselho vem de Deus e vem através das pessoas mais velhas, vem dos anciões para as nossas vidas. Porque é isso que a Bíblia fala, que os mais velhos sempre deveriam ter um lugar na assembleia para aconselhar os mais novos. Desde o início da história até os dias de hoje, isso deveria ser mantido. Que o Senhor abençoe grandemente vocês. Um grande beijo no coração, querido. Curta esse vídeo aí, manda para frente, que vai ser benção. Amém? E até o próximo vídeo aí.